Irmã Ana. Quando Nana ouviu alguns passos barulhentos vindos da escada, ela correu para a porta e deu uma olhada rápida, mas logo ficou desapontada ao perceber que a pessoa que estava vindo era Sua Alteza Real, o príncipe. Ana ainda deve estar trabalhando, mas ela provavelmente vai passar por aqui mais tarde. Roland disse quando chegou ao lado de Nana. Trabalhando? Nana recentemente ouvia muitas vezes esta palavra sair da boca do príncipe. Quer dizer que ela está queimando aquela lama de pó cinzento? Por agora, sim. Nana fez um beicinho voltando para a mesa. Eu também tenho um emprego, se ela pensou, meu trabalho é ficar aqui e esperar para tratar os soldados que ficarem feridos enquanto defendem a vila. Roland perguntou com um sorriso gentil. E como você está? Você se sente entediada quando Ana não está aqui? Roland pegou uma cadeira para se sentar junto à lareira. Bem, Nana apoiou o queixo com a mão para que ela não pudesse acenar e dar uma resposta verdadeira. Não é que ela não queira tratar os feridos, mas a visão das lesões era tão horrível. Ela ainda se lembrava quando teve que curar Brian. Foi a primeira vez que ela curou um ser humano. O homem estava todo coberto de sangue, parecia que tinha tomado um banho de sangue. Um coágulo de sangue de cor castanho avermelhado tinha solidificado na boca do estômago. A boca dele parecia um peixe seco, enquanto do corpo dele saia sangue e uns fluidos brancos. Ao ver isso, Nana desmaiou. Foi absolutamente vergonhoso. Nana levantou a cabeça para secretamente olhar para Roland. Ela viu que ele se recostou na cadeira e estava roncando. O príncipe parecia estar cansado, ela pensou. Seu trabalho era construir a muralha, treinar os soldados e defender a vila da invasão das bestas demoníacas. Quando ele veio solicitar sua ajuda, embora ela primeiro hesitou por um longo tempo, no final das contas ela acabou não recusando. Às vezes você vai encontrar situações ou coisas que vão fazer você ter a vontade de viver, mesmo que você precise lutar muito para sobreviver. Nana não entendeu o que isso significava, mas quando ela fechava os olhos, Ana sempre aparecia dentro de sua mente, com seu par de olhos azuis brilhantes como um lago cristalino, lentamente ao seu redor. Esta era a razão pela qual ela concordou com o pedido de Roland. Ela queria ser tão forte quanto sua irmã Ana. De repente, ela ouviu passos no andar de baixo novamente. Nana imediatamente pulou da cadeira. Ela queria ir até a porta para ver se era Ana desta vez, mas de repente ela foi interrompida por uma mão invisível. Espere um minuto, há mais de uma pessoa. Nana pôs a mão no peito mostrando que estava insatisfeita. Você me assustou, irmã Rouxinol. Logo a porta se abriu e desta vez foi Brian, que estava ali de guarda, que entrou. Senhorita Pinheiro, por favor, venha até aqui embaixo. Você tem um paciente que se queimou. Este era um trabalho para ela, certo? Nana respirou fundo. Já vou descer. Ela desceu as escadas, enquanto dois guardas estavam ocupados transportando uma pessoa inconsciente para uma cama. De pé ao lado da cama estava um homem baixo com um rosto cheio de ansiedade. Brian foi até o paciente e amarrou bem as mãos e os pés do paciente na cama. Quando ele terminou de amarrar, fechou algumas cortinas que já estavam preparadas, deixando um bom espaço ao redor da cama e, em seguida, levou o homem baixinho para fora da sala. Quando Roland desceu, ele perguntou enquanto esfregava os olhos. O que aconteceu? Vossa Alteza, a mina da encosta norte enviou uma pessoa gravemente ferida, parece que ele foi escaldado. O príncipe foi até Brian. Ele foi queimado pelo motor a vapor, certo? Houve um problema com o motor? Você enviou ele para Nana? Ele está na sala médica. Brian apontou para a direção da porta. Eu preciso que você cuide deste incidente. Quando terminou de falar, Roland caminhou para a sala médica. Nana lentamente ficou perto do homem ferido, mas olhou para ele apenas de soslaio. Quando ela viu seu rosto, percebeu que suas características faciais tinham se transformado em uma pasta, formando uma bola redonda. O que deveria ser uma pele vermelha estava desidratada e desumanamente branca, como se um pano velho estivesse em seu rosto.
O seu pescoço tinha bolhas grandes como pequenos ovos, alguns deles até tinham estourados, e o muco estava escorrendo para fora das bolhas misturados com o sangue no travesseiro. Na luz bruxuleante do fogo, sua aparência era mais horrível do que o diabo em seus pesadelos. Ela deu 2 passos para trás e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, ela viu seu pai a observando, cheio de preocupação. Você está bem? Nana assentiu, pensando nas palavras de Roland, você só precisa tratar os feridos da mesma forma que trata os animaizinhos. Ela mais uma vez foi até a cama e estendeu as mãos. Uma sensação incrível surgiu dentro de seu corpo que se reuniu na palma de sua mão. Ela viu um raio de luz ser emitido a partir do líquido verde fluorescente que flui para fora de suas mãos enquanto caía no rosto ferido. Para ela, esta luz fluorescente era óbvia, mas para outros parecia ser invisível. Em seguida, as feridas começaram a mudar. A pele queimada estava constantemente sendo expurgada enquanto a nova pele começava a surgir a uma velocidade visível. Os gemidos de dor do ferido diminuíram gradualmente até que parou, e sua respiração aliviou. Parecia que ele só caiu em um sono profundo. Nana suspirou aliviada. Desta vez, seu próprio desempenho foi certamente melhor do que da última vez. Ela pensou, se eu devo ter progredido bastante no meu treinamento, não é? Meu Deus, é isso que Sua Alteza queria dizer quando falou de sua capacidade de cura? Esta é a primeira vez que eu vejo você fazer isso. Sr. Pinheiro disse. Ele então exclamou, minha querida, você é incrível. É o poder dos deuses. Brian disse, no mesmo tom de admiração, se também foi a senhorita Nana quem me curou quando eu estava gravemente ferido, eu realmente devo muito a você. Ai meu Deus, que bobinho. Nana teve que cobrir o rosto por causa da vergonha. Ele não sabia que foi a irmã Rouxinol que carregou ele e o salvou naquele dia? Quando isso aconteceu? Sr. Pinheiro perguntou, cheio de admiração, se por que é que eu não estou sabendo disso? Oh, seus poderes não têm nada a ver com Deus, pertencem às próprias bruxas. Roland abriu a cortina e entrou, tossiu uma vez e mudou de assunto, como está o ferido? Ele, basicamente, está são e salvo. Brian disse entusiasmado, se é como se ele nunca estivesse ferido. Vossa Alteza, com a ajuda da senhorita Nana, durante os meses dos demônios, todo mundo que estiver lutando tem uma chance de sobreviver. Se eles não morrerem no local, não haverá problema em salvar suas vidas. O príncipe confirmou, indicando a Brian que ele deveria parar de falar, já que o ferido acordou, seu nome é Tito, certo? O homem chamado Tito estava completamente confuso e perguntou. O que aconteceu? Estou sonhando? Não, você não está sonhando, Roland disse, você ainda está vivo. Eu vi Vossa Alteza na praça. O homem de repente acordou como se tivesse sido atingido por um raio, saltou da cama e caiu de joelhos, Vossa Alteza Real, foi o senhor quem me salvou? Foi a filha da família Pinheiro que salvou você. Ela é uma bruxa e tem a habilidade de curar. A mente de Nana congelou naquele instante. Ele disse diretamente que ela era uma bruxa. Ela estaria bem? Como esperado, o olhar de Tito mudou imediatamente. Uma mulher, ela é uma bruxa? Vossa Alteza, elas não são do diabo. Não fale um absurdo desses. Quando o Sr. Pinheiro ouviu tais palavras sobre sua filha, ele com raiva gritou, minha filha não tem nada a ver com o diabo e ela ainda salvou sua vida, homem. Você acha que o diabo iria chegar até você com uma mão amiga? Não, não. Por favor, me perdoe por ser rude. Tito baixou sua cabeça imediatamente em uma profunda reverência, obrigado por salvar minha vida, senhorita Pinheiro. Nana de repente sentiu um desconforto inexplicável. Se ela pudesse, ela iria correr imediatamente para fora da sala, mas uma voz em sua mente repetidamente a lembrava, seja forte. Mais tarde, quando Tito foi mandado embora, o Sr. Pinheiro, que estava bastante preocupado, disse: será que isto vai ser realmente bom, Vossa Alteza? Desta forma, eu receio que minha filha não vai mais ser capaz de levar uma vida normal. Você tem que pensar pelo lado positivo, Sr. Pinheiro.
Roland o confortou: nós temos que tirar proveito nesse tipo de situação, de modo que será capaz de quebrar este impasse. Com isso, Nana vai poder ser verdadeiramente livre no futuro. Caso contrário, nos anos seguintes, ela um dia será exposta. Se isso acontecer, eu receio que ela só poderia ter uma vida de reclusão. Verdadeiramente livre? Nana não sabia o que isso significava, porque agora mesmo ela se sentia muito livre. Mas Sua Alteza disse que quando elas conseguirem ser verdadeiramente livres, até a irmã Ana poderia sair do castelo quando quisesse. Talvez elas pudessem até mesmo voltar para o colégio do professor Carr, não é? Já era tarde quando Roland voltou para o castelo. Estava nevando fortemente de novo. Ele foi direto para o quarto, tirou o casaco e sacudiu a neve que ficou presa em seu colarinho. Em seguida, ele pendurou em uma prateleira ao lado da lareira. Vossa Alteza, você não acha que está indo muito rápido? A voz de Rouxinol veio do nada, e então ela se tornou visível para o príncipe. Você diz sobre o que aconteceu hoje com Nana? Roland serviu uma taça de vinho para ambos. Embora o vinho fosse mais amargo do que ele estava acostumado, aos poucos ele já tinha se acostumado ao seu gosto. Rouxinol pegou a taça oferecida pelo príncipe, mas não bebeu, pois estava esperando o príncipe dar uma resposta mais longa. Não haverá um momento mais apropriado do que agora. Roland disse. Ele bebeu sua taça de vinho de uma só vez, só para encher novamente. Eu planejava deixar Nana desempenhar um grande papel com a sua habilidade durante os meses dos demônios. Assim, seria impossível esconder sua identidade como uma bruxa, de qualquer forma. Ela pode instantaneamente curar ferimentos fatais. Isso não é nada perto do que ervas comuns ou sangrias podem fazer, todo mundo vai querer isso. Vila Fronteiriça está na parte mais ao oeste do reino. Aqui, tão longe da capital, a influência da igreja é muito limitada. Se eu fosse a igreja, eu não estaria disposto a gastar tantas peças de ouro para um lugar que poderia ser abandonado a qualquer momento. Roland continuou: além disso, nós não temos nenhuma igreja aqui. O missionário já foi embora com a nobreza de Forte Cancioneiro anteriormente. Sabendo de tudo isso, o que você acha que Vila Fronteiriça é? É uma ilha, totalmente isolada do mundo exterior. Então este era o seu plano desde o início? Rouxinol perguntou surpresa. Roland assentiu. A neve que cai sem fim vai bloquear a estrada para Forte Cancioneiro e toda a vila estará em minhas mãos. Temos pelo menos 3 meses para reverter todo o senso comum de que as bruxas são más. Se dependermos somente do boca a boca, o efeito será muito limitado. Então, temos de confiar em experiências da vida real, a fim de eliminar rapidamente o ódio causado pela ignorância e incompreensão. Essa era a razão do porquê ele queria que todos pensassem que foi Nana quem resgatou Brian. Ele queria criar uma imagem diferente de Rouxinol. Existia uma lenda de uma enfermeira que fez um esforço tremendo para cuidar de pessoas feridas, resultando na diminuição incrível da taxa de mortalidade dos feridos de 42% para 2%. Assim, os soldados deram a ela o título de Senhora da Lamparina, e a popularidade de toda a profissão de enfermaria tinha sido elevada à categoria de adoração. A capacidade de Nana para curar tinha mais a oferecer do que apenas curar os feridos. Desde que não morresse no local, Nana poderia restaurar completamente o ferido como se nada tivesse acontecido. Isso elevaria a moral da milícia de uma forma tão grande que nem mesmo as novas armas de Roland eram capazes de fazer. Ao mesmo tempo, graças ao declínio de sua família dentro das fileiras da aristocracia, seu pai tinha que lidar com caçadores e agricultores, muitas vezes durante a semana. Devido a isso, ele teve uma atitude muito calma e gentil para com os civis normais, e ainda permitiu que Nana frequentasse o colégio de Carl para aprender com ele. Este tipo de ato era absolutamente impensável até mesmo para o menor dos barões, pois eles jamais concordariam que seus filhos tivessem algo a ver com os camponeses. Aos olhos dos camponeses, os filhos da aristocracia eram intocáveis. Nós realmente podemos fazer isso? Quando enfrentava um grande monstro como a igreja, até mesmo Rouxinol se sentia extraordinariamente pequena e fraca. Se nós nunca tentarmos mudar, nós nunca saberemos a resposta.
Roland não esperava que ele fosse capaz de alterar o senso comum e a visão de todos os habitantes de Vila Fronteiriça, mas ele tinha a esperança de pelo menos plantar sementes dentro dos corações de alguns e conseguir uma pequena equipe de apoiadores. Mais tarde, ele iria nutrir essas sementes, para deixá-las crescerem e se multiplicarem. Dentro de 3 meses, muitas mudanças poderiam ocorrer. Rouxinol pensou sobre isso e, em seguida, sussurrou: por que você quer sair desse senso comum, das massas e nos ajudar a ajudar as bruxas? Para utilizar o seu poder na obtenção de recursos, tornar-se mais poderoso e ter uma chance melhor de ganhar o trono. É claro, todas estas respostas não eram adequadas para dizer em voz alta. Mesmo assim, Roland era um engenheiro mecânico e já tinha passado por diversos relacionamentos em sua vida, então ele poderia até mesmo ser visto como um veterano que sabia muitas coisas. Assim, com a experiência de ter vivido por mais de 40 anos em 2 mundos diferentes, ele sabia que desta vez ele tinha que enfrentar uma questão crucial e dar a resposta certa. Então ele pensou cuidadosamente sobre suas próximas palavras e disse lentamente: eu não disse a você, mas eu realmente não me importo com o passado de qualquer habitante de Vila Fronteiriça. Espero que um dia, no meu território, mesmo bruxas possam viver uma vida tão livre como qualquer outra pessoa. Desta vez Rouxinol ficou em silêncio por um longo tempo e o único som no quarto era o crepitar da lenha queimando. Seu rosto, destacado pelas chamas bruxuleantes, era como uma imagem de outro mundo. Quando ela falou de novo, Roland teve tempo suficiente para libertar-se daquela bela ilusão. Você realmente não tem que fazer tudo isso. Sua voz estava baixa, mais suave. Por favor, perdoe-me por mentir para você antes. Minhas irmãs na Associação Cooperativa das Bruxas vivem uma vida de refugiadas há muito tempo. Elas não esperam muito, seu único objetivo é ter um lugar onde elas possam viver em reclusão. Mesmo viver neste castelo seria suficiente. Como isso seria diferente de viver uma vida dentro de uma gaiola? Roland balançou a cabeça, mas então, de repente, ele entendeu o que ela disse. Seus olhos ficaram arregalados quando ele olhou cheio de choque com Rouxinol. O que você quer dizer? O que você está dizendo é que você está disposta a trazer suas irmãs aqui. Rouxinol suspirou e evitou olhar diretamente para o príncipe. Quando eu fizer isso, você vai se tornar um inimigo da igreja. O braço da igreja se esticou tanto que acabou se tornando muito fino. Roland não se importava com coisas que ainda aconteceriam no futuro. Com o slogan "O poder do rei é concedido por Deus", a igreja entrará em conflito com o poder dos reinos logo logo. Quanto à Vila Fronteiriça, o objetivo agora é sobrevivermos nos próximos 3 meses, então a igreja não será capaz de fazer nada aqui na vila. Aqui estamos a centenas de quilômetros de distância da sede da igreja. O que você acha que vai acontecer se o Papa invocar um julgamento militar com o exército do julgamento e realizar uma cruzada por todo o reino de Castelo Cinza contra mim? Meu pai nunca iria permitir isso, pois seria uma afronta muito grande atacar a família real. Rouxinol não sabia como responder, então ela fez uma saudação e saiu. Quando Rouxinol saiu do quarto, Roland deixou seu corpo cair sobre a cama, respirando profundamente para relaxar. Havia algumas coisas que ele não disse a ela. Por exemplo, quando ele disse a Rouxinol que a sede da igreja ficava a centenas de quilômetros de Vila Fronteiriça, a intenção era que, com a velocidade de travessia do exército, eles provavelmente só seriam capazes de reagir no final da primavera. Além da distância havia também a sua identidade como um príncipe, então existia uma grande possibilidade de que eles só iriam enviar emissários para averiguar a situação. Como resultado, Roland concluiu que a igreja só conseguiria chegar após 6 meses, no mínimo. Até então, ele próprio já teria uma solução para lutar contra a igreja. Assim, o maior risco de seu plano não era a igreja, mas sim as próprias bruxas. Este ponto era conhecido apenas por ele mesmo. Embora no momento as bruxas estivessem em desvantagem, a situação atual não duraria para sempre. O poder de uma bruxa não depende da herança de sangue, então não existia um padrão para determinar quem iria despertar. Era tudo muito aleatório. Isso significa que não existe a possibilidade de erradicar as bruxas, então a tendência é que seu número aumente mais e mais.
A igreja confia no olho da retribuição de seu Deus, e até agora ela ainda pode manter alguma vantagem sobre as bruxas com ele, mas ele só é capaz de anular sua magia. No entanto, o despertar de uma bruxa confere uma extensa gama de habilidades, além de aumentar sua força física, velocidade de pensamento e reação. Mesmo as aparências das bruxas ficam muito mais bonitas do que a das pessoas comuns. Elas essencialmente poderiam ser consideradas como uma nova humanidade. Quanto mais brutal for a opressão, mais intensa será a resistência. Quanto dano seria causado a Castelo Cinza se as bruxas começarem um motim? Já que a igreja deu luz ao ódio, se ela perder o controle, seria muito provável que o ódio se voltaria contra todos os residentes do reino de Castelo Cinza. Roland não queria ver isso acontecer. Então, ele precisava começar por Vila Fronteiriça e estabelecer uma estrutura para conter ambos os lados. Mais tarde, ele teria de estender a estrutura para Forte Cancioneiro, e no final para todo o reino. Ele estava criando um mundo em que as pessoas comuns e as bruxas poderiam coexistir. Durante a noite de lua nova, a silhueta de Gerald Wimbledon podia ser vista perto das muralhas da cidade real de Castelo Cinza. Depois que seus poucos meses em Hermes chegaram ao fim, ele agora estava finalmente de volta, pensou. A longa jornada o deixou totalmente exausto, mas ele ainda estava vigilante e atento. Ele freou seu cavalo para parar e com um gesto ordenou seu subordinado para inquirir a respeito da situação na cidade. Se tudo ocorresse como planejado, o astrólogo Ansger deveria ter substituído os guardas da patrulha por guardas leais a Gerald. Quando seu subordinado desse o sinal, os guardas deixariam a porta lateral de acesso ao castelo aberta. Gerald estava com os olhos arregalados e olhando para frente, com medo de que os guardas ignorassem o sinal. A verdade era que ele não estava esperando por muito tempo, mas para Gerald, parecia que o tempo congelou e estava esperando uma eternidade. Quando seus olhos já estavam doendo a ponto de não aguentar mais, ele finalmente viu uma pequena cintilação ao longe, 2 lampejos curtos na parte inferior da muralha e 3 lampejos acima. Esse era o sinal de que tudo estava indo conforme planejado. Gerald teve que respirar fundo antes de sinalizar às suas tropas para marchar em frente. Vendo isso, ele já enxergava a si mesmo a apenas um passo do trono. Gerald cavalgava lado a lado de seus subordinados pela porta lateral da muralha. Atrás dele estavam mais de 20 homens de sua cavalaria. Ninguém falava uma palavra, o único som que se ouvia era o de puxar das rédeas para mover os cavalos lentamente para a frente. As muralhas da cidade foram construídas com pedras da montanha do Dragão Caído. Sob a iluminação das tochas, as pedras marrons e vermelho escuras faziam a muralha parecer que estava sangrando. A parede inteira era de 6 metros de largura e durante a construção da maior muralha de todo o mundo naquela época, mais de 1000 trabalhadores braçais, pedreiros e escravos acabaram morrendo. Na mente do povo dessa cidade, ela era conhecida como uma fortaleza intransponível, mas agora Gerald e seus homens facilmente atravessavam as muralhas, conquistando a cidade com cavaleiros dela própria. De alguma forma, ele tinha que pensar na nova cidade sagrada da igreja. Será que aquelas muralhas, que são mais ambiciosas e absolutamente intransponíveis, irão cair por uma traição interna? Vossa Alteza, estou esperando o senhor há muito tempo aqui. Gerald ouvira a voz de Ansger através dos portões. Lá, o astrólogo já estava esperando por ele com uma pequena tropa. Vendo Gerald aparecer, Ansger rapidamente desmontou e inclinou-se para prestar uma reverência. Gerald deixou seus pensamentos perturbadores de lado. Ele estava provavelmente muito excitado, o que tornava impossível para ele conter suas emoções, mas ele deixou sua imaginação correr solta. Você fez bem. Você conseguiu substituir todos os guardas do palácio? Eu quase consegui, mas aconteceu um problema inesperado em nosso plano. Seu cavaleiro de prata que já havia concordado em ajudar foi inesperadamente transferido para a saída sul há 3 dias. Até agora, não tivemos tempo de trocar os novos guardas pelos nossos. Gerald franziu a testa, pois isso significava que ele não poderia levar 20 soldados com ele para dentro do palácio. Gerald não seria interrompido, mas os guardas do palácio jamais deixariam essa quantidade de pessoas armadas entrar no palácio real. Tudo bem, deixamos isso para lá. Divida o grupo em 2 e venha comigo até a porta do palácio.
Mantenha a porta sob boa vigilância e não deixe que qualquer estranho dificulte o meu caminho. Ele hesitou por um momento para organizar a sua mente. Embora o plano tivesse mudado, a situação ainda estava sob seu controle. Naturalmente, ele encontraria guardas à noite do lado de fora do quarto de seu pai, mas enquanto alguém pudesse distraí-los por um momento, ele tinha certeza que seria capaz de derrubá-los com sua espada. Dentro da cidade. Tudo parecia estar do mesmo jeito desde a última vez que Gerald esteve no palácio. Embora ele agora estivesse andando pela cidade à noite, ele ainda era capaz de reconhecer todas as ruas. Este era o seu território, não existia qualquer dúvida. Todo mundo desmontou de seus cavalos e marchou rapidamente para a frente na direção do palácio. Quando chegaram à porta, seus mais de 20 soldados espalhados de acordo com o novo plano, espreitaram pelo lado de fora. Era exatamente como Angier disse, exceto que os guardas estavam surpresos do porquê que o príncipe queria falar com o rei tão tarde da noite. No entanto, depois de ouvir o blefe de Gerald sobre ter que discutir assuntos importantes, eles abriram a porta diretamente e deixaram ele entrar. Afinal, ele era o filho mais velho do rei e o primeiro herdeiro do trono. Angier e Gerald foram juntos pelos jardins e salões do palácio. Na frente do palácio estava a residência de Wimbledon III. Angier levantou a tocha e acenou lado a lado com ele. Imediatamente depois disso, um guarda apareceu das sombras e ajoelhou-se, pedindo: Vossa Alteza, por favor, venha comigo. Gerald ficou irritado, pois estava sentindo o cheiro de sangue. Angier não disse que tinha substituído todos os guardas do palácio? Ele olhou através das sombras das chamas e deu uma boa olhada para aquele homem. Ele era de fato uma pessoa familiar, um dos cavaleiros que estavam apoiando Gerald na luta pelo trono. Isto trouxe a Gerald um pouco de paz de espírito. O que houve? Alguém entrou no castelo? Aconteceu no início da noite, Vossa Alteza. Sua Majestade tinha convocado uma empregada para esta noite, mas ela veio exatamente no momento da troca da guarda. O guarda respondeu: Tenha certeza de que lidamos com a situação muito bem. Ele convocou uma empregada? Seu pai não tocava uma mulher já fazia um longo tempo, desde a morte de sua mãe. Gerald estava um pouco surpreso, mas agora ele não tinha tempo para se envolver em um assunto tão trivial. Então, ele acenou com a cabeça e não disse mais nada sobre isso. Ele seguiu para o castelo, seguido por seus guardas. Mesmo com os olhos fechados, Gerald poderia encontrar o seu caminho pelo castelo. Ele tinha vivido aqui por mais de 20 anos. Onde houvesse uma passagem secreta, onde houvesse uma porta secreta, tudo era claro para ele. No entanto, o propósito desta viagem era convencer seu pai para ele tomar o trono sem derramamento de sangue. Então, tentar entrar no palácio sorrateiramente era sem sentido, ele tinha que se livrar dos guardas do lado de fora do quarto de seu pai. Logo, ele poderia deixar seu pai entender completamente a situação, para que eles pudessem sentar e conversar seriamente sobre a titularidade do direito à herança. Se ele não pudesse convencê-lo. Gerald Wimbledon respirou fundo e deu um sinal com a mão para os seus seguidores pararem, em seguida, puxou a espada larga e seguiu empunhando-a com as suas mãos. No final do corredor havia uma porta de bronze, que era a única entrada para o palácio. A porta do quarto estava no final do corredor atrás daquela porta de bronze. Geralmente, 2 ou 3 guardas estariam aqui, mas esta era a primeira vez na história do palácio que a entrada para o quarto de dormir do rei estava desprotegida. Gerald primeiro abriu a porta o suficiente apenas para ver por uma pequena fenda, então ele deslizou com o seu ombro para rapidamente entrar na sala e tomar uma posição de batalha, pronto com sua espada larga empunhada. Mas dentro da sala havia um silêncio tranquilo, sem nenhuma voz. Ao mesmo tempo, um cheiro intenso de sangue entrou em seu nariz. Uma premonição ruim passou pela sua mente. Em seguida, ele diretamente correu para o quarto de seu pai. Lá, Gerald viu uma cena impressionante. Seu pai Wimbledon III estava sentado em sua cama vestindo apenas sua camisola e sua parte superior do corpo estava inclinado sobre um travesseiro. Seu manto estava aberto e em seu peito estava cravada uma adaga. O sangue escorria pelo seu estômago, penetrando por toda a colcha.
De pé ao lado de seu pai estava seu irmão, Timothy Wimbledon. Como isso é possível? Gerald ficou ali parado, completamente assustado. Assim como você, irmão, Timothy suspirou, se eu realmente não queria ter que fazer isso. Ele bateu palmas e um grande número de soldados armados entrou rapidamente no quarto cercando Gerald. Isto é como um jogo de xadrez e eu queria terminá-lo de acordo com as regras. Irmão, você sabe por que eu não poderia? Se você tiver que culpar alguém, culpe nossa terceira irmã. Desde o início ela não teve a intenção de seguir as regras, mas é claro, você seguiu. Caso contrário, por que você iria correr de volta para a cidade real depois de ouvir a previsão do astrólogo Ansgir? Sério, se você não viesse, eu realmente estaria impotente. Ansgir. Gerald cerrou os dentes e olhou para Ansgir, enfurecido. Por medo, o astrólogo Ansgir recuou. Ao levantar suas mãos, ele disse: Eu não menti para você quando eu disse que a estrela do Apocalipse estava chegando. Ela metaforicamente caça todos os que se afastaram do caminho correto, mas também tem o significado de queda. Gerald agora compreendeu totalmente a situação. Desde o início, ele tinha caído em uma armadilha bem concebida. O cheiro de sangue na frente do castelo provavelmente não foi deixado por uma empregada, mas em vez disso foi o seu cavaleiro de prata quem foi eliminado em vez de ser transferido como eles tinham dito. No entanto, seu maior ponto de desespero era que o astrólogo Ansgir, que tomou conta dele por mais de uma década e lhe ensinou a ler e escrever, tinha escolhido o segundo príncipe no final, tal como seu pai. Timothy Wimbledon. Ele era um filho como o próprio Gerald, mas Timothy tinha toda a atenção de seu pai somente para ele. Ele ganhou o melhor território, por isso foi totalmente inesperado que ele seria o primeiro a atacar se você é o próprio diabo do inferno. Por um breve momento, a raiva brilhou dentro de olhos de Timothy, mas logo desapareceu. Você realmente acha isso? Querido irmão, se você fosse incapaz de mudar a escolha de nosso pai, você realmente iria ficar aí parado e voltar de onde veio? Não se engane. Gerald não sabia como responder. A única coisa que restava fazer era arrastar o seu próprio irmão para o inferno com ele. No entanto, depois de algum tempo ele se acalmou e perguntou se você acha que você pode se livrar de mim dizendo suas mentiras? Me livrar de você? Não, isso não me ajuda em nada, querido irmão. Eu estava impotente, eu tinha que fazer isso. O tom de Timothy permaneceu calmo, como se ele estava apenas afirmando fatos. Se eu tivesse orado o pai e esperado 5 anos, tenho medo de que eu teria de enfrentar a frota pirata da terceira irmã. Você sabe o que ela vem fazendo recentemente, não sabe? Gerald balançou a cabeça e sentiu uma dor aguda em seu coração quando percebeu o quão grande tinha se tornado a distância entre ele e seu segundo irmão. Ele lembrava que seu irmão era muito inteligente desde pequeno, mas não era bom em cavalgar, em tiro ou luta. Se ele tivesse qualquer oportunidade para atacar Timothy, ele poderia decapitá-lo em um único golpe. Ela criou seu próprio exército, irmão. Realmente, eu a admiro. Ela até começou a organizar a frota antes do pai ordenar a luta pelo trono. Isso era algo que nem mesmo eu esperava. Nós nos dávamos tão bem durante a nossa infância, com tanta harmonia, como chegamos a esse ponto? Por que temos que matar uns aos outros pelo trono? Então, Timothy andou em direção a Gerald e perguntou: Tome-se por exemplo. Temo que agora você quer me dividir ao meio com sua espada, certo? Eu conheço você, irmão, lembro bem de que você me disse que quando quer matar alguém, você faz esse olhar assustador. Timothy suspirou: se eu vou dizer a você sem rodeios, eu tinha que acabar com essa luta pelo trono de antemão. Caso contrário, se eu tivesse esperado por 5 anos eu teria de enfrentar a frota de Garcia. Ela já tem controlado Água Clara por vários anos e tornou uma cidade adequada para tratar de negócios e o recrutamento de soldados, ao contrário de Valência, a cidade da farta colheita, que só é boa para os negócios e não é adequada para desenvolvimento de soldados. Eu preciso de um exército forte o suficiente para resistir à frota da terceira irmã, que não é algo que eu possa conseguir se eu só depender de uma cidade de comércio. Gerald Wimbledon, amanhã você vai ser condenado a julgamento por causa do assassinato do rei e por sair de seu território.
Por outro lado, irei viajar de volta para Valência durante a noite, assim, estarei lá antes da notícia da morte do pai se espalhar. Eu vou estar com o coração partido e profundamente triste, mas acabarei aceitando o trono porque eu, como segundo filho, sou o herdeiro por direito. De qualquer forma, eu me tornarei rei, enquanto você será condenado à morte na guilhotina. Seu desgraçado! Geraldo rugiu, enfurecido e atacou seu irmão. No entanto, a distância entre ele e Timóteo era muito grande, de modo que sua espada foi interceptada por dois cavaleiros que, em seguida, avançaram para cima de Geraldo, acertando a sua panturrilha. Geraldo perdeu o equilíbrio, devido ao corte repentino e caiu no chão. Os guardas se juntaram ao redor dele e prenderam Geraldo no chão firmemente para que ele não pudesse mais se mover. Você quer realizar um julgamento? Você pensa tão pouco assim de mim? Vou dizer a todos sobre o que aconteceu. Vou deixar todas as pessoas saberem que tipo de monstro você é. É claro que não vou permitir que você faça isso, irmão. Timóteo pacientemente declarou. A oficina de alquimia inventou uma droga chamada linguagem esquecida. Esta droga usa o veneno moderado do lagarto da areia da fronteira sul misturado com leite. Depois de beber, você não será capaz de emitir qualquer som. Tenha certeza, o sabor da droga é suave, você não vai sentir qualquer dor e vai ficar extremamente confuso. Se você tiver que culpar alguém, então culpe a nossa terceira irmã, a Gênio. Se não fosse por ela, eu não seria forçado a fazer isso. Timóteo acenou com a mão para o comandante cavaleiro, que fez uma saudação e levou Geraldo para fora do palácio. Os outros guardas também saíram, restando somente o astrólogo Ansger e Timóteo. Vossa Alteza, já que a questão do trono está resolvida, vou chamá-lo agora de Vossa Majestade. Ansger disse enquanto se inclinava em reverência. Você faz bem. Quando eu sentar no trono de Castelo Cinza, vou honrar nosso acordo, mas depois que eu vi o quão miserável meu irmão foi hoje, eu acho que algumas disposições devem ser adicionadas ao nosso acordo para garantir minha segurança. O olhar do astrólogo mudou imediatamente. Vossa Majestade quer dizer. Fique tranquilo, eu só não quero ser traído. Timóteo tirou uma pequena pílula do bolso. Acredito que tudo isso deve ter sido muito difícil para você. Talvez você devesse tomar esta pílula. O efeito vai passar após 7 dias. Isso deve dar tempo suficiente para eu viajar para Valência, saber da triste notícia e, em seguida, viajar de volta para Castelo Cinza. Mais tarde, quando eu me tornar rei, você se tornará o astrólogo-chefe como tínhamos combinado, mas eu não quero que os outros tenham a oportunidade de oferecer a você algo de maior valor. Vossa Majestade, o senhor está brincando, não é? O rosto de Ansger tornou-se pálido, com a dor expressa em seus olhos. Mas no final, ele rangeu os dentes e eventualmente, engoliu a pílula. Escolha inteligente. Timóteo disse assentindo com satisfação, você pode ir. Quando todos saíram do quarto, o rosto do segundo príncipe se tornou sombrio. Ele agarrou a porcelana que estava em uma pequena mesa ao lado da cama. Vários sons de porcelanas sendo quebradas puderam ser ouvidas. Então, os guardas que estavam do lado de fora imediatamente entraram no quarto. Vossa Alteza? Saiam. Ele gritou. Sim, Vossa Alteza. Os guardas abaixaram rapidamente suas cabeças e saíram, fechando a porta atrás deles. Droga, isso não foi como eu planejei. Timóteo não tinha planejado matar seu pai. Com o favor de Wimbledon III, ele só queria que seu pai tomasse conhecimento das ações de Garcia para impedi-la. Seu irmão mais velho, o príncipe Geraldo, por outro lado, seria um peão na mão de Timóteo. Timóteo tinha pensado que este plano não poderia dar errado. Ao controlar o mentor de Geraldo, o astrólogo Ansger, Timóteo poderia manipular seu irmão da escuridão. Dentro da associação de astrólogos, o status de Ansger não era muito alto, mas quando Ansger escreveu algumas cartas para Geraldo, o primeiro príncipe caiu na armadilha fácil. Tudo isso foi exatamente como Timóteo tinha planejado. Seu irmão mais velho era forte na batalha, mas ele não era bom em estratégias. Mesmo assim, Geraldo ainda não estava disposto a entregar o trono.
A cada carta enviada, Anger aumentava as ambições de Gerald, guiando-o ao longo do caminho que Timothy tinha preparado. Quando a última carta com as previsões astrológicas foi enviada, Timothy secretamente retornou para o lado do rei, informando-o de que o primeiro príncipe poderia vir a pressioná-lo a abdicar do trono. Não havia dúvida de que, uma vez que este assunto fosse confirmado, o rei iria prender imediatamente o príncipe por conta da raiva, ou mesmo condená-lo à morte ou exílio de uma vez. Então, o rei Wimbledon III teria que se concentrar em seus outros filhos, e quando soubesse que Garcia estava desenvolvendo ativamente suas forças militares, ela inevitavelmente se tornaria uma segunda monstruosidade para ele. Mas, quem poderia ter pensado que quando Timothy revelou a notícia, o rei só iria sorrir, puxar sua adaga pessoal e diretamente cravá-la em seu peito? Tudo aconteceu tão rápido que Timothy não teve oportunidade de intervir, ele só podia assistir seu pai morrer. Ele lentamente se sentou ao lado da cama. Nos primeiros momentos após o incidente ele pensou que isso era tudo uma ilusão. O último sorriso de seu pai era como um pesadelo, fazendo com que seu cabelo ficasse em pé. Timothy repassou toda a cena em sua mente mais de uma vez, e mesmo inspecionou o corpo de seu pai, mas ainda não conseguiu encontrar uma única pista sobre o porquê seu pai tinha se matado. Ele também pensou na ideia de que era simplesmente um sósia, mas não conseguiu encontrar falha alguma no corpo. Mesmo as antigas feridas de seu pai estavam exatamente como ele se lembrava. Vendo que Gerald havia chegado para encontrar o rei, ele se acalmou. Com isso, ele poderia empurrar a culpa da morte do rei Wimbledon III para o primeiro príncipe, e, então, ele poderia usar sua própria identidade como o segundo príncipe para herdar o trono. Após uma coroação sem problemas, ele não estaria mais restrito ao seu próprio território. Então, ele poderia mobilizar forças em todo o reino para pressionar Garcia, forçando ela a desistir do Porto de Águas Claras. Parecia que o final foi melhor do que o esperado, mas Timothy ainda se sentia profundamente desconfortável. Era como se ele tivesse sido guiado por uma mão invisível, capaz de controlar a guerra da alta nobreza de Castelo Cinza, mas o próprio Timothy não sabia de nada. No entanto, no momento em que ele não podia fazer nada mais além de reivindicar o trono, então ele não tinha escolha. Timothy Wimbledon jurou a si mesmo que quando ele descobrir o responsável por tal ato, ele iria deixar o culpado experimentar o que acontece quando se enfurece o rei. Vila Fronteiriça estava bastante calma nesta última semana. Machado de Ferro e Brian disseram que a força e o número das bestas demoníacas iriam crescer gradualmente com a progressão dos meses dos demônios. Então, aproveitando-se da situação em que a pressão sobre a linha de defesa não era forte ainda, Roland mais uma vez enviou um barco com minério para a Vila do Salgueiro. Desde que o motor a vapor foi colocado em uso para mineração na mina da Encosta Norte, o número de mineiros tinha sido reduzido pela metade, mas a produção estava melhorando. Agora, a produção foi restaurada para antes do colapso da mina. Usar uma máquina para fazer o trabalho pesado economizava muita mão de obra. Enquanto isso, sob as ordens de Roland, os sistemas de produção da mina foram submetidos a uma reforma preliminar. A antiga forma de pagamento fixo por cada dia se transformou em um pagamento variável. Ele deixou Barov montar uma estatística sobre o valor médio de minério produzido diariamente no ano passado. Com isso, ele poderia estabelecer um padrão e quanto mais o mineiro produzisse, maior seria o seu salário. Um aumento do número de gemas resultaria em uma grande recompensa. Este movimento efetivamente aumentou o entusiasmo dos trabalhadores pela mineração, de modo que a mina se tornou uma área movimentada. Roland naturalmente queria fazer mais com o seu minério, agora que ele tinha mais em mãos. Além do plano de colocar um segundo motor a vapor em produção, ele também pretende fabricar uma série de tornos manuais. O torno foi uma ferramenta muito importante durante a história, pois era comumente visto como uma máquina essencial para a implementação e fabricação de outras ferramentas. Já a bigorna pode ser considerada como uma ferramenta primitiva, pois era utilizada para concertos manuais e para a criação. Contudo, era melhor usar a bigorna para criar, porque usar ela para concertos era muito inconveniente. Assim, as pessoas geralmente prenderiam as partes que precisavam de reparo em uma alcova ou a uma mesa para realizar os concertos. Por exemplo, os primeiros tambores das armas com fecho de mecha e das armas com pederneira eram feitos colocando o aço em uma alcova na bigorna e depois eram batidos à mão.
Mais tarde, a criação manual tornou-se muito lenta para atender a demanda, então eles precisavam de ferramentas para aumentar a velocidade de produção. O torno era utilizado para várias finalidades, conforme a demanda, e as ferramentas podiam ser reparadas de acordo com cada necessidade. Além disso, o processamento manual e a máquina poderiam ser usados em conjunto. Dessa forma, o torno conseguiu aprimorar a eficácia do trabalho manual, diminuindo o esforço necessário em diversas frentes de trabalho. Roland também queria fabricar uma fresadora manual. Embora a fresadora tivesse várias funções, ele queria usá-la principalmente para fabricar engrenagens involutas, pois assim facilitaria a fabricação das próprias fresadoras. Com um local fixo para uma roda dentada e um disco de aço para girá-la, a fresa personalizada poderia ser facilmente fabricada com a ajuda de Ana. O processo todo se resumiria em esmerilhar e polir a parte superior da fresa, aquecê-la até o aço ficar com uma cor vermelho incandescente, para purificar mais ainda o aço, depois mergulhar a fresa na água, para endurecer a peça, tornando a fresa personalizada com um alto grau de dureza. Depois que estes principais problemas foram resolvidos, Roland imediatamente ordenou a Carter para contratar 2 carpinteiros, para ajudá-lo a construir a fresadora. Enquanto isso, Ana continuaria a fabricar as outras peças de metal no quintal do castelo. Roland precisava reconhecer que, com a ajuda de Ana, o processamento de metal tornou-se tão fácil quanto o trabalho com argila de um oleiro, especialmente após ela ter completo controle sobre a sua chama. Neste instante, ela estava realizando o pré-tratamento de algumas peças menores, moldando a forma delas com suas próprias mãos. Vendo Ana pegar um lingote de ferro na mão, derretê-lo sem qualquer ajuda e começar a moldar na forma como ela queria, Roland só podia suspirar. Maravilhado. Se ele não tivesse sido capaz de empregar uma bruxa, Roland pensou que seu cronograma de desenvolvimento e produção seriam atrasados em mais de uma década. 2 dias depois, a primeira fresadora simples apareceu no quintal. Durante este tempo Roland não ficou ocioso. Podia-se dizer que seu trabalho era desenhar os projetos das máquinas. Ele desenhou um conjunto de peças que seriam utilizadas para o controle de velocidade e estabilizar a saída de vapor. O design do disco dentado já estava pronto, e Roland só podia esperar até que a fresadora estivesse completamente montada antes de começar a produção das engrenagens. Usar engrenagens não era uma coisa nova. A maioria das minas neste mundo usava um mecanismo de guincho para drenar a água, que era construído a partir de engrenagens de madeira e puxado por animais. O cavaleiro-chefe finalmente estava satisfeito. Das últimas vezes, Sua Alteza tinha feito tantas coisas insondáveis, mas desta vez ele conseguiu entender o que o príncipe estava tentando fabricar. Roland também reuniu 3 ferreiros e seus aprendizes, para ensiná-los a usar a fresadora. Afinal de contas, ele não poderia operar pessoalmente a máquina todos os dias, por isso era necessário formar um grupo de trabalhadores profissionais. Depois que todos respeitosamente fizeram uma reverência, Roland começou a demonstrar como usar a fresadora para fabricar as engrenagens. Roland estava bastante à vontade e não se importava em agir como um professor na frente de todos. Na verdade, o que mais ele poderia fazer nesta época? Além do mais, ao fazer isso, não haveria ninguém que pudesse criticar seus modos, então ele poderia operar a máquina sem qualquer pressão. O cavaleiro-chefe ficou encarregado de colocar banha quente dentro da máquina para servir como lubrificante, pois, naturalmente, nesta época não existiam lubrificantes de petróleo. Claro, substituir um lubrificante por banha de porco era um desperdício, mas não existia nada melhor. Após lubrificar o disco, a banha de porco cairia em um recipiente colocado embaixo da máquina. Com isso, a banha poderia ser reutilizada várias vezes. Roland primeiro colocou a fresa da fresadora de acordo com o projeto que ele tinha desenhado previamente. Então, ele colocou a engrenagem dentada acima dela para que a engrenagem dentada, a fresa, e uma roda de madeira estivessem alinhadas. A roda de madeira era acionada por um pedal e a sua potência era transmitida para a fresa por uma tira de couro. Então, ele estabilizou a alça da fresadora com as mãos, até que a fresa e a engrenagem dentada movimentassem lentamente até estar em um ângulo de 90 graus. Devido à engrenagem dentada ser de ferro e a fresa ser de aço, fazer um corte em linha reta não era difícil.
Assim que a banha quente de porco era queimada, um cheiro gostoso começou a ser sentido por todos, principalmente pelos ferreiros e seus aprendizes que não comiam carne fazia muito tempo. Contudo, eles tiveram que engolir a saliva e só apreciar o cheiro no ar. Após a demonstração, o contrato foi assinado logo em seguida. O comércio de Vila Fronteiriça ainda estava na fase inicial, mas ainda estava longe de poder ser chamada de indústria. As pessoas não poderiam sair correndo para a loja mais próxima e serem as primeiras a comprar um motor a vapor ou um torno. Este tipo de fenômeno estava fora de cogitação. Neste dia e nesta era, a maioria das pessoas não estavam cientes da enorme importância que elas representavam, bem como todo o poder de compra que possuíam. Como tal, Roland só poderia tomar a iniciativa de promover ele mesmo o uso dessas máquinas. Roland escreveu especificamente no contrato dos ferreiros que iriam utilizar a fresadora, que eles precisariam fabricar pelo menos um conjunto completo de peças toda semana. Os materiais necessários seriam fornecidos pelo castelo e o custo de fabricação foi fixado em 10 peças de prata. Ao mesmo tempo, os ferreiros teriam que pagar uma taxa semanal de 2 peças de prata. A fresadora não foi dada a eles para uso gratuitamente, mas sim alugada. Após o início dos meses dos demônios, os ferreiros normalmente não tinham muito trabalho. Então, desta vez, quando eles tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro e sob a ordem de Sua Alteza, obviamente nenhum ferreiro teve qualquer objeção ou reclamação. Enquanto isso, Roland disse aos ferreiros que esta era apenas a primeira fresadora. No futuro ele iria produzir várias, uma após a outra e se eles estivessem interessados em uma, eles poderiam buscar informações para comprá-la na prefeitura. Vossa Alteza, por que não estipular diretamente o pagamento de 8 peças de prata no contrato? Carter perguntou, intrigado, depois que os ferreiros foram embora. Embora o resultado possa ser o mesmo, eles não possuem o mesmo significado. Roland explicou, este é provavelmente o primeiro contrato de arrendamento comercial de Vila Fronteiriça, então eu tive que definir uma norma industrial. O cavaleiro-chefe esfregou a testa. O quarta-príncipe parecia estar tagarelando mais uma vez, mas Carter já estava acostumado com isso. Enquanto fingia ouvir atentamente, Sua Alteza iria continuar a explicação. Um bom começo é sempre importante, a fim de formar um círculo virtuoso. Eu sou o único que atualmente precisa comprar as ferramentas, então eu preciso fornecer as peças das máquinas, enquanto eles fornecem a mão de obra. Eles também irão receber o pagamento. No futuro, quando existir uma demanda pelas ferramentas e máquinas, eles vão perceber que ter suas próprias ferramentas será melhor do que alugar uma máquina e ganhar um salário fixo. Quando Roland falou até aqui, ele parou por um momento e depois continuou, desta forma. Quando construirmos uma máquina nova, eles irão poder alugar primeiro e decidir mais tarde se entenderem que o comércio é grande o suficiente para comprar sua própria máquina, e se não for, eles vão apenas continuar alugando a máquina. Isto é um círculo virtuoso. Enquanto Roland, bastante interessado, estava falando sobre a implementação de um sistema de comércio justo, o som de chifres distantes foi ouvido. A patrulha só iria tocar o chifre se não pudesse lidar com a situação atual, alertando toda a vila para que os soldados viessem para a muralha. Roland e Carter olharam surpresos e logo em seguida saíram do quintal do castelo, onde os guardas já tinham cavalos preparadas. Roland montou rapidamente em seu cavalo e cavalgou com Carter e seus homens na direção da muralha. Quando eles chegaram na muralha, viram que todos os membros da milícia já haviam subido e estavam armados em seus lugares, montando uma floresta de piques. Ao ver essa cena, Roland se sentiu aliviado, pensou, se aqueles ovos cozidos não foram um desperdício, afinal de contas. Olhando para noroeste, Roland pôde ver um grupo de sombras negras se aproximando de Vila Fronteiriça. Ele contou mais de 20 sombras. Machado de Ferro deixou a sua posição e começou a trotar em direção ao príncipe. Depois de dar uma saudação, ele disse: Vossa Alteza, este grupo de bestas demoníacas que está se aproximando está muito estranho. Estranho? Você está dizendo que eles normalmente não agiriam assim, em grupo? Não é bem isso, Machado de Ferro explicou. Se fossem animais que andam em bando antes de se transformarem, sim, eles manteriam esse hábito, como uma matilha de lobos. Mas este tipo de espécies não anda em bando, eles normalmente não agem desta forma.
Parecem que estão em uma missão. No início, os caçadores já tinham visto os animais matando uns aos outros. As bestas demoníacas eram apenas uma mutação de seu tipo base e suas ações seriam basicamente iguais à sua espécie original, mas ao mesmo tempo seus instintos se tornariam mais fortes. Em certo sentido, a inteligência de uma besta demoníaca era menor do que a de um animal selvagem, por conta de seu temperamento maníaco. Por exemplo, elas cruzariam áreas perigosas que antes jamais cruzariam. Roland observou cuidadosamente o grupo de bestas demoníacas. Ele conseguiu observar e perceber que aquele grupo constituía de animais grandes e pequenos, distinguindo pelo menos dois tipos de animais, um do tipo lobo e outro do tipo búfalo. Estas espécies que normalmente caçam umas às outras, de repente aprenderam a trabalhar em equipe. Devido ao fato destas bestas ainda terem que passar pelos obstáculos e as armadilhas montadas por machado de ferro, elas lentamente estavam se amontando no meio à frente da muralha. Vanher sentiu suas mãos ficarem molhadas de suor, sentindo que segurar o pique estava mais difícil, pois estava escorregadio. Aproveitando o fato de que ninguém estava olhando, ele secretamente limpou as mãos em suas roupas. O capitão caçador disse várias vezes: "Se você precisa relaxar, respirar fundo." Vanher repetidamente tentou fazer isso, mas ainda não conseguia parar seu batimento cardíaco acelerado. Ele já tinha vivido no Oeste por mais de uma década e ele sempre tinha ouvido falar da malícia das bestas demoníacas. Desde o início destes meses dos demônios, quando as bestas demoníacas começaram a aparecer, elas eram totalmente aniquiladas pelo esquadrão de caçadores. Ele até pensou em si mesmo como um soldado valente e audacioso, mas hoje, enfrentando tantas bestas demoníacas, pela primeira vez as pernas de Vanher ainda tremiam. Ao se lembrar de que foi escolhido por Sua Alteza como vice-capitão, Vanher tentou mostrar uma aparência calma e manteve sua posição na defesa. O grupo de bestas demoníacas agora estava perto o suficiente para que ele pudesse ver quais espécies eram. Correndo na frente estava uma besta demoníaca do tipo búfalo. Em sua cabeça tinha 2 chifres da espessura de um braço, parecendo os chifres de um carneiro. O pelo em suas costas eram tão grossos e firmes que parecia um manto. Quando estava a apenas 9 metros da muralha, Vanher podia sentir o chão tremer. Ele lambeu os lábios secos e esperou pelo capitão dar o comando para atacar. Em seguida, um estrondo se ouviu. A besta demoníaca do tipo búfalo realmente não reduziu a sua velocidade, batendo a cabeça com força contra a muralha, esmagando completamente sua cabeça e espirrando sangue negro por todos os lados, pintando a muralha de preto. Vanher nem sequer teve tempo para respirar, o búfalo foi imediatamente seguido por 2 lobos que pularam nas costas do búfalo morto. Atacar! Ao ouvir o comando do capitão, Vanher inconscientemente atacou com seu pique, mesmo que o lobo não estivesse vindo em sua direção. Esse ataque claramente não foi tão bom quanto os ataques que ele fazia durante os treinamentos. Alguns atacaram com seus piques diversas vezes, enquanto outros que presenciaram o lobo saltando, só atacaram com o pique uma vez. Outros ainda não conseguiram reagir por um longo tempo, mesmo depois de ouvir o comando para atacar. Como resultado, apenas um lobo foi acertado e um outro saltou através de uma abertura na floresta de piques, caindo na parte de cima da muralha. Manter a formação. O capitão gritou mais uma vez. Embora Vanher quisesse se transformar em um pássaro e olhar para o local para onde o lobo tinha saltado, Machado de Ferro enfatizou diversas vezes para manter a formação, pois quando algo pulasse a formação inicial e viesse para trás da linha de frente, chamando a atenção, a linha de frente se transformaria em um local muito perigoso. Então ele se manteve firme, prestando atenção nas bestas que estavam se aproximando e atacando com seu pique com toda a força que ele conseguia impor. O esquadrão de caçadores de elite estava claramente melhor treinado que a milícia normal. Quando viram o lobo saltar, os caçadores já tinham retirado suas espadas. Machado de Ferro foi o mais rápido de todos. Ele pulou em frente do lobo, ficando apenas a um passo de distância e firmemente golpeou a cintura do lobo com a coronha da pistola, enquanto o lobo ainda estava no ar, deixando-o com espasmos antes mesmo de cair no chão. Seja a força ou a defesa, depois da mutação das bestas demoníacas, ambas eram significativamente melhoradas. Tal ataque claramente não tinha causado muito dano nele.
O lobo ainda conseguia se levantar imediatamente após a sua queda e mostrou os seus dentes afiados. Infelizmente para o lobo, a boca da pistola de machado de ferro já tinha chegado na sua cabeça. Asterisco bang, asterisco, o crânio da besta demoníaca explodiu e sua massa encefálica voou por toda parte. Sem o seu cérebro, o lobo deu um passo frágil para trás e caiu enquanto se contraia. A besta está morta, mantenham suas posições. Ah, meu estômago! Alguém gritou em voz alta parecendo estar desesperado. Vanher conseguiu ver a pessoa em sua visão periférica. Ele viu um companheiro encostado na muralha, segurando firmemente seu estômago, com as mãos manchadas de sangue. As vísceras dele estão saindo para fora. Outro lobo subiu pela muralha e atacou ele com suas garras rapidamente. Alguém me ajude. Droga, alguém pegue um pano e pressione a ferida dele, rápido. Foi uma cena caótica. Outras bestas demoníacas, como um javali, também correram para subir a muralha. Apesar de sua carne e pele áspera, o javali estava tão perto que ele havia se tornado um ouriço devido aos virotes das bestas dos caçadores. Todos vocês, não entrem em pânico. Roland pensou que se Rouxinol estivesse aqui, ela poderia salvar os soldados sem problemas. Então ele gritou: vocês já esqueceram o que aprenderam durante o treinamento? Como é que vocês tratam as pessoas feridas? Vamos, tratem os feridos de acordo com os regulamentos, como vocês treinaram. Ouvindo o príncipe gritar, Vanher imediatamente acordou e lembrou de seu dever. Como vice-capitão responsável por uma seção de defesa da muralha, ele era responsável pela organização de um resgate sempre que alguém fosse ferido. Ele ordenou a 2 de seus subordinados. Vocês 2, vamos, levem ele até o hospital de campanha, rápido. De acordo com suas experiências anteriores, os subordinados acreditavam que essa pessoa não iria sobreviver. No entanto, Sua Alteza Real tinha dito uma vez que uma coisa é você fazer algo e não obter resultado, mas não fazer nada era absolutamente proibido. Como vice-capitão da milícia, era de responsabilidade de Vanher dar prioridade na execução das ordens, conforme o regulamento. Quando o companheiro ferido foi levado, a ordem foi finalmente restaurada na muralha. Esta onda de bestas demoníacas foi aparentemente grande, mas só algumas puderam ameaçar os membros da milícia na muralha. Os caçadores mataram o restante das bestas demoníacas uma a uma. Vendo isso, Vanher poderia finalmente respirar aliviado. Apesar de toda a batalha ter durado só meia hora, ele se sentia exausto e sem forças. No entanto, neste momento, a pessoa responsável por observar as bestas demoníacas gritou novamente. Meu Deus, o que é aquilo? Vanher também pôde ver as novas bestas. Embora ainda estivessem a uma longa distância da muralha, seu contorno ainda era claramente visível. Esta besta era realmente um monstro. Vanher jurava que mesmo que 10 bois fossem empilhados na frente deste monstro, eles ainda não poderiam ser comparados. Apenas o experiente machado de ferro pode identificar imediatamente a besta recém-chegada. Ele teve que respirar fundo para se acalmar. Sem dúvida alguma, esta era uma espécie híbrida. A milícia estava com problemas.